Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil do nosso município, aqui com o delegado titular, doutor Eric Daniel, e aquele caso dos furtos nos PSFs, ou no PSF, a Unidade Básica de Saúde, aqui no Reino de França, já foi desvendado. A polícia já tinha caído em campo, feito as suas diligências, e já recuperou, inclusive, material, parte do material que foi furtado e chegou até aos acusados, aqueles que praticaram o furto. Doutor Eric, como é que foi o desenrolar dessa operação, o desfecho que culminou na recuperação desses objetos? Um abraço, Rádio FM Cidade, muito bom dia. Bom dia, Francisco José, bom dia a todos os ouvintes. Francisco José, no caso, o pessoal que trabalha na UBS do Reino de França já tinha vindo aqui, registrar essa questão dos furtos que estavam acontecendo lá. E com essa notícia, os policiais caíram em campo, fizeram diligências, procederam a algumas buscas e na data de ontem, no dia 10 de agosto, a gente conseguiu localizar os bens e os suspeitos de terem praticado o ato. Um dos envolvidos é maior e os outros dois são menores e nós ainda estamos em investigação para tentar individualizar a conduta do principal receptador, que no caso também, embora não tenha praticado o fato, mas pode estar envolvido, já que pode ter encomendado, pode ter feito alguma outra solicitação para que os que foram ouvidos aqui na delegacia pudessem realizar o crime de furto qualificado. Dentre esses menores, tem uma mulher, uma menina, uma garota de 14 anos? Isso, foi ouvido uma garota de 14 anos, um adolescente de 15 e um maior, que no caso, pelo que a gente pôde perceber, pôde verificar, é que funcionaria como líder, que embora não... Inclusive os objetos foram encontrados com ele, doutor? Ou o maior? Não, foram encontrados um na casa do principal receptador, como eu estou lhe dizendo, Não foi encontrado com ele. Foi do principal, da pessoa que a gente está tentando individualizar a conduta de receptação, e a gente recuperou um monitor e uma balança. A balança foi encontrada na casa do garoto de 15 anos e o monitor de televisão na casa desse que seja o possível receptador. Tem outro objeto que eles alegam que teriam furtado deles, ou seja, do furto deles, eles foram furtados. Isso, correto. Deixaram dentro do mato e o outro foi lá e levou. Isso, a garota disse que na outra ocasião, sem ser agora do último domingo, eles furtaram outro monitor. Como era à tarde, eles colocaram lá, esconderam para voltar à noite, para levar para outro local. Mas quando voltaram para levar, já tinham levado deles mesmo, O furto do furto. Isso, correto. Então como é que eles adentravam lá o recinto? Eles arrombavam alguma porta? Como é que eles faziam? Isso, eles, a princípio, a gente tem algumas imagens que eles arrombavam algumas janelas lá de vidro ou então outro material, utilizavam de ferramentas e conseguiam realizar esse arrombamento. Foram quantas investidas nesse PSF aqui do Reino de França? Foram 3 investidas no UBS do Reino de França. E a gente está conseguindo já individualizar todas as vezes e ainda continuamos em diligência para encontrar novos materiais, que foram levados. Doutor, tem aquele PSF, aquele Porto de Saúde das Barreiras, ali do Alto da Boa Vista. Eles não assumem, não confessam que foram eles também. Lá levaram uma TV também, lá no PSF das Barreiras. A princípio, desse outro PSF, eles não confessaram. A gente está em diligências para ver se existe aí, no caso, uma associação criminosa que já pratica isso de forma contumaz. O maior vai ser indiciado por furto e por um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, já que ele se utiliza desses adolescentes para a prática de crime. Isso. E os menores foi registrado no boletim circunstanciado de ocorrência. Os pais compareceram à delegacia, assinaram os termos de responsabilidade e já levaram os menores para casa. Se persistirem, se voltarem à delegacia,
delinquir poderão ser internados. É isso, doutor? Isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei de proteção, né, dessas pessoas em desenvolvimento, mas ele prevê também que em casos de reiteração de atos infracionais, o adolescente pode sofrer algumas medidas socioeducativas, dentre elas a internação. No caso de uma reincidência. Isso, correto. Muito bem, doutor. O senhor está diante de uma quadrilha que foi desbaratada aqui no Ipu, quadrilha que estava atacando aí os patrimônios públicos do Ipu. A princípio, pode ser que, assim, a gente ainda está em diligências, né? Pode ser que seja uma associação criminosa. A gente, como eu disse, né, ainda estamos em investigação para ver se esses atos eram apenas de ocasião, se eram planejados, se era realizado de forma contumaz ou então apenas de forma ali, né? Estavam passando, resolveram pular o muro por conta da oportunidade, né? Então a gente vai ter que concluir as investigações para dizer, né, se foi realmente, se é uma associação criminosa, uma organização criminosa ou qualquer outra espécie de concurso de pessoas no caso desses crimes. Muito bem, doutor, um caso de grande repercussão ocorrido no último final de semana, o assalto a um mototaxista. Ele sofreu uma espécie de sequestro relâmpago, foi levado a um local ermo, lá foi agredido fisicamente, psicologicamente, nem se fala, por 3 elementos, um trio armado, segundo ele. Ele fez esse registro ontem aqui? Isso, correto. Ele foi ouvido ontem aqui na Delegacia de Polícia Civil de Ipu, narrou todo o fato, né, e a gente está tentando fazer nova diligência para entender se realmente foi um roubo, extorsão, mas a princípio foi um crime de ocasião, né, não foi nada planejado. É aquele caso em que as pessoas passaram ali, resolveram abordar. Ele está no local errado, na hora errada. Isso, correto. É o que infelizmente acontece com muita gente, né, mas a gente está tentando aí colher mais algumas informações acerca desse fato. Muito bem, outro caso de grande repercussão ocorrido no município de Pires Ferreira, que a Polícia Civil também está investigando. Inquérito já aberto, doutor, nesse sentido, do Caio, lá do Pires Ferreira, né? Tem conotação de homofobia, ele foi agredido e inclusive publicou um vídeo dessas agressões. Foi instaurado o inquérito policial por conta da lesão que ele sofreu, no caso no braço. Já foi feito o exame pericial, já foi recolhido os exames que ele fez no atendimento hospitalar. E assim, estamos ouvindo ainda testemunhas, já foram ouvidos a autora, que é uma adolescente, e estamos também checando a participação de uma maior também nesse caso, né? A princípio, tem a questão da linha da homofobia, tem a questão também que pode não ser isso, pode ser apenas um desentendimento mesmo entre eles, mas estamos colhendo todas as provas para, no final do inquérito, relatar para entender motivação e demais atitudes ocorridas nesse caso. Meus amigos, nosso delegado titular, doutor Eric Daniel, em ação, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil. Mais alguma consideração, doutor? Francisco José, só relatar um caso aqui que está sendo muito procurado na delegacia, que são pessoas que narram, né, que recebem nos seus WhatsApp, mensagem de celular falando um possível membro de uma facção, né, diz que essa pessoa está denunciando para a polícia e, assim, né, falando assim, olha, fiquei sabendo que você está denunciando para a polícia a nossa facção, e começam a exigir valores. Quero ressaltar que isso é um golpe que já vem sendo aplicado em grandes capitais e também está se interiorizando, né, agora que a gente vê no município de Ipu que várias pessoas, cerca de 10 a 15 pessoas relataram no celular da delegacia ou vieram aqui registrar boletim de ocorrência, e quero deixar claro que isso trata-se de um golpe, tá ok? Essas pessoas, eles se utilizam do nome dessas facções para dizer assim, que você está denunciando, então que exige um dinheiro para que os faccionados não façam nada. Pessoa contra a família. Justamente. Começa a chantagear e tentar extorquir. Então, assim, em posse disso, eu já peguei o número de algumas pessoas os números que estão fazendo essas ameaças, solicitei as operadoras, né, para ver se a gente consegue os dados cadastrais, também está em investigação. Mas só ressaltar para as pessoas que, caso forem abordadas nesse sentido, que isso trata-se de um golpe e que, assim, procure a Delegacia de Polícia Civil, não faça nenhum valor, nenhuma transação monetária nesse
nesse sentido. Dessas denúncias, algumas chegaram a ser extorquidas, doutor? Perderam valores? Não, felizmente nenhuma dessas pessoas aqui no município de Ipu, ninguém fez nenhuma transação, nenhum Pix nesse sentido. Muito bem, tá aí. Não fique assustado, porque realmente é aterrorizante. Você receber um contato dessa natureza, lhe ameaçando, a pessoa do outro lado da linha, se dizendo fazer parte de uma facção, isso causa um certo temor. Forte abraço, muito obrigado mais uma vez, doutor, pela sua solicitude. Tá ok, Francisco José. Um grande abraço a todos os ouvintes, a você. Estamos aqui à disposição para qualquer informação na Delegacia de Polícia Civil de Ipu e Pires Ferreira. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil do nosso município, aqui com o delegado titular, doutor Eric Daniel, e aquele caso dos furtos nos PSFs, ou no PSF, a Unidade Básica de Saúde, aqui no Reino de França, já foi desvendado. A polícia já tinha caído em campo, feito as suas diligências, e já recuperou, inclusive, parte do material que foi furtado e chegou até aos acusados, aqueles que praticaram o furto. Doutor Eric, como é que foi o desenrolar dessa operação, o desfecho que culminou na recuperação desses objetos? Um abraço, Rádio FM Cidade, muito bom dia. Bom dia, Francisco José, bom dia a todos os ouvintes. Francisco José, no caso, o pessoal que trabalha na UBS do Reino de França já tinha vindo aqui, registrar essa questão dos furtos que estavam acontecendo lá. E com essa notícia, os policiais caíram em campo, fizeram diligências, procederam a algumas buscas e na data de ontem, no dia 10 de agosto, a gente conseguiu localizar os bens e os suspeitos de terem praticado o ato. Um dos envolvidos é maior e os outros dois são menores, e nós ainda estamos em investigação para tentar individualizar a conduta do principal receptador, que no caso também, embora não tenha praticado o fato, mas pode estar envolvido, já que pode ter encomendado, pode ter feito alguma outra solicitação para que os que foram ouvidos aqui na delegacia pudessem realizar o crime de furto qualificado. Dentre esses menores, tem uma mulher, uma menina, uma garota de 14 anos? Isso, foi ouvido uma garota de 14 anos, um adolescente de 15 e um maior, que no caso, pelo que a gente pôde perceber, pôde verificar, que funcionaria como líder, que embora não... Inclusive os objetos foram encontrados com ele, doutor? Ou maior? Não, foram encontrados um na casa do principal receptador, como eu estou lhe dizendo, Não foi encontrado com ele. Foi do principal, da pessoa que a gente está tentando individualizar a conduta de receptação, e a gente recuperou um monitor e uma balança. A balança foi encontrada na casa do garoto de 15 anos e o monitor de televisão na casa desse que seja o possível receptador. Tem outro objeto que eles alegam que teriam furtado deles, ou seja, do furto deles, eles foram furtados. Isso, correto. Deixaram dentro do mato e o outro foi lá e levou. Isso, a garota disse que na outra ocasião, sem ser agora do último domingo, eles furtaram outro monitor. Como era à tarde, eles colocaram lá, esconderam para voltar à noite, para levar para outro local. Mas quando voltaram para levar, já tinham levado deles mesmo, O furto do furto. Isso, correto. Então como é que eles adentravam lá o recinto? Eles arrombavam alguma porta? Como é que eles faziam? Isso, eles, a princípio, a gente tem algumas imagens que eles arrombavam algumas janelas lá de vidro ou então outro material, utilizavam de ferramentas e conseguiam realizar esse arrombamento. Foram quantas investidas nesse PSF aqui do Reino de França? Foram 3 investidas no UBS do Reino de França, e a gente está conseguindo já individualizar todas as vezes e ainda continuamos em diligência para encontrar novos materiais, que foram levados. Doutor, tem aquele PSF, aquele posto de saúde das Barreiras, ali do Alto da Boa Vista,
eles não assumem, não confessam que foram eles também. Lá levaram uma TV também, lá não. Isso, a princípio, né, desse outro PSF, eles não confessaram, né? A gente está em diligências para ver se existe aí, no caso, uma associação criminosa que já pratica isso de forma contumaz. O maior vai ser indiciado por furto e por um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, já que ele se utiliza desses adolescentes para a prática de crime. Isso. E os menores foi registrado no boletim circunstanciado de ocorrência. Os pais compareceram à delegacia, assinaram os termos de responsabilidade e já levaram os menores para casa. Se persistirem, se voltarem a delinquir, poderão ser internados. É isso, doutor? Isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é uma lei de proteção, né, dessas pessoas em desenvolvimento, mas ele prevê também que em casos de reiteração de atos infracionais, o adolescente pode sofrer algumas medidas socioeducativas, dentre elas a internação. No caso de uma reincidência. Isso, correto. Muito bem, doutor. O senhor está diante de uma quadrilha que foi desbaratada aqui no Ipu, quadrilha que estava atacando aí os patrimônios públicos do Ipu. A princípio, pode ser que, assim, a gente ainda está em diligências, né? Pode ser que seja uma associação criminosa. A gente, como eu disse, né, ainda estamos em investigação para ver se esses atos eram apenas de ocasião, se eram planejados, se era realizado de forma contumaz ou então apenas de forma ali, né? Estavam passando, resolveram pular o muro por conta da oportunidade, né? Então a gente vai ter que concluir as investigações para dizer, né, se foi realmente, se é uma associação criminosa, uma organização criminosa ou qualquer outra espécie de concurso de pessoas no caso desses crimes. Muito bem, doutor, um caso de grande repercussão ocorrido no último final de semana, o assalto a um mototaxista. Ele sofreu uma espécie de sequestro relâmpago, foi levado a um local ermo, lá foi agredido fisicamente, psicologicamente, nem se fala, por 3 elementos, um trio armado, segundo ele. Ele fez esse registro ontem aqui? Isso, correto. Ele foi ouvido ontem aqui na Delegacia de Polícia Civil de Ipu, narrou todo o fato, né, e a gente está tentando fazer nova diligência para entender se realmente foi um roubo, extorsão, mas a princípio foi um crime de ocasião, né, não foi nada planejado. É aquele caso em que as pessoas passaram ali, resolveram abordar. Ele está no local errado, na hora errada. Isso, correto. É o que infelizmente acontece com muita gente, né, mas a gente está tentando aí colher mais algumas informações acerca desse fato. Muito bem, outro caso de grande repercussão ocorrido no município de Pires Ferreira, que a Polícia Civil também está investigando. Inquérito já aberto, doutor, nesse sentido, do Caio, lá do Pires Ferreira, né? Tem conotação de homofobia, ele foi agredido e inclusive publicou um vídeo dessas agressões. Foi instaurado o inquérito policial por conta da lesão que ele sofreu, no caso no braço. Já foi feito o exame pericial, já foi recolhido os exames que ele fez no atendimento hospitalar. E assim, estamos ouvindo ainda testemunhas, já foram ouvidos a autora, que é uma adolescente, e estamos também checando a participação de uma maior também nesse caso, né? A princípio, tem a questão da linha da homofobia, tem a questão também que pode não ser isso, pode ser apenas um desentendimento mesmo entre eles, mas estamos colhendo todas as provas para, no final do inquérito, relatar para entender motivação e demais atitudes ocorridas nesse caso. Meus amigos, nosso delegado titular, doutor Eric Daniel, em ação, aqui direto da Delegacia de Polícia Civil. Mais alguma consideração, doutor? Francisco José, só relatar um caso aqui que está sendo muito procurado na delegacia, que são pessoas que narram, né, que recebem nos seus WhatsApp, mensagem de celular falando um possível membro de uma facção, né, diz que essa pessoa está denunciando para a polícia e, assim, né, falando assim, olha, fiquei sabendo que você está denunciando para a polícia a nossa facção, e começam a exigir valores. Quero ressaltar que isso é um golpe que já vem sendo aplicado em grandes capitais e também está se interiorizando, né, agora que a gente vê o município de Ipu, que
várias pessoas, cerca de 10 a 15 pessoas relataram no celular da delegacia ou vieram aqui registrar boletim de ocorrência, e quero deixar claro que isso trata-se de um golpe, tá ok? Essas pessoas, eles se utilizam do nome dessas facções para dizer assim, que você está denunciando, então que exige um dinheiro para que os faccionados não façam nada. Pessoa isso. Contra a família. Justamente. Começa a chantagear e tentar extorquir. Então, assim, em posse disso, eu já peguei o número de algumas pessoas os números que estão fazendo essas ameaças, solicitei as operadoras, né, para ver se a gente consegue os dados cadastrais, também está em investigação. Mas só ressaltar para as pessoas que, caso forem abordadas nesse sentido, que isso trata-se de um golpe e que, assim, procure a delegacia de polícia civil, não faça nenhum valor, nenhuma transação monetária nesse sentido. Dessas denúncias, algumas chegaram a ser extorquidas, doutor? Perderam valores? Não, felizmente nenhuma dessas pessoas aqui no município de Ipu, ninguém fez nenhuma transação, nenhum Pix nesse sentido. Muito bem, tá aí. Não fique assustado, porque realmente é aterrorizante. Você receber um contato dessa natureza, lhe ameaçando, a pessoa do outro lado da linha se dizendo fazer parte de uma facção, e isso causa um certo temor. Forte abraço, muito obrigado mais uma vez, doutor, pela sua solicitude. Tá ok, Francisco José? Um grande abraço a todos os ouvintes, a você. Estamos aqui à disposição para qualquer informação na Delegacia de Polícia Civil de Ipu e Pires Ferreira. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José.